Federação Russa está de regresso ao Acordo dos Cereais celebrado com as Nações Unidas após mediação da Turquia e garantias dadas pela Ucrânia. Tensões entre as duas Coreias. A Coreia do Sul dispara 3 mísseis em resposta aos lançamentos da Coreia do Norte. Jair Bolsonaro quebra silêncio após derrota eleitoral. O ainda presidente do Brasil diz que vai cumprir a Constituição e pede manifestações pacíficas. Eleições em Israel, pela quinta vez em 4 anos. Benjamin Netanyahu espera um regresso ao poder. A Rússia decidiu retomar esta quarta-feira a participação no acordo com as Nações Unidas para a exportação de produtos agrícolas pelo Mar Negro. O acordo envolve também a Ucrânia de forma indireta e o Kremlin diz ter recebido da parte ucraniana as garantias necessárias de que não vai realizar operações militares contra a Federação Russa nos corredores humanitários definidos no acordo. O regresso da Rússia foi confirmado pelo presidente da Turquia. No seguimento da nossa conversa telefónica com o Sr. Putin, o ministro da Defesa russo, o Sr. Shoigu, falou com o nosso ministro da Defesa, o Lusiakar, e informou de que os embarques de cereais vão continuar como estava planeado. Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin têm mantido contactos regulares, apesar de a Turquia ser membro da NATO, a Aliança Atlântica vista pelo Kremlin como grande rival. Erdogan foi um dos mediadores do Acordo dos Cereais, agora retomado e confirmado pelo Kremlin. A Federação Russa acredita que as garantias recebidas neste momento são suficientes e vai retomar a implementação do acordo que prevê o transporte seguro de cereais e alimentos a partir de portos ucranianos, que tinha sido suspenso depois do ataque terrorista em Sebastopol. Apesar da anunciada retirada do Acordo dos Cereais por parte da Rússia durante o fim de semana, dezenas de barcos partiram da Ucrânia na segunda-feira carregados de produtos agrícolas. Para esta quarta-feira não havia nenhuma saída prevista, até ao anúncio de Erdogan da retomada do acordo pelo Kremlin. A televisão da Coreia do Sul dá a notícia repetidamente. O exército do país anunciou ter disparado nesta quarta-feira mísseis terra-ar em resposta aos lançamentos da Coreia do Norte, incluindo um que caiu nas proximidades das águas territoriais sul-coreanas, perto da linha de demarcação que separa os dois países. Desde as 8h51 de hoje, a Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos e um deles aterrou no Mar Oriental, a sul da linha limite norte. É a primeira vez que o míssil norte-coreano aterra perto das nossas águas territoriais. Isto é sem precedentes e inaceitável. Os nossos militares vão responder com firmeza. Na sequência dos acontecimentos, Tóquio vai fazer uma reunião urgente em torno da segurança nacional. Recentemente, a Coreia do Norte tem lançado mísseis balísticos em rápida continuidade e tem vindo a aumentar as provocações de forma incessante e unilateral. As ações da Coreia do Norte ameaçam a paz e a segurança do Japão, da região e da comunidade internacional. É totalmente inaceitável. O presidente da Coreia do Sul descreveu a situação como uma provocação norte-coreana e uma invasão territorial, e o país mostra-se preparado para responder de forma severa a qualquer provocação. Em Israel, o antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu espera um regresso ao poder. De acordo com as primeiras sondagens, nestas quintas eleições dos últimos 4 anos para a renovação do Parlamento israelita, o partido Likud de Netanyahu pode vencer com a ajuda de novos aliados de extrema-direita. Estamos perto de uma grande vitória. Uma coisa é certa, o nosso caminho, o caminho do Likud, já deu provas. A confirmar-se a vitória, Netanyahu cumprirá um 6º mandato como primeiro-ministro de Israel, papel que desempenhou durante 12 anos, antes da derrota em 2021. O responsável por esta derrota foi o principal rival, o atual primeiro-ministro Yair Lapid, que fez o apelo constante aos eleitores para travarem a extrema-direita. Até que o último envelope esteja contado, nada acabou e nada é definitivo.
Esperamos pacientemente pelos resultados finais, mesmo que não tenhamos paciência. O novo impulso de Netanyahu provém de um acordo entre o Likud e o partido de extrema-direita sionismo religioso, homofóbico e de retórica anti-árabe, que teve um forte aumento na popularidade. A afluência às urnas foi a mais elevada dos últimos 40 anos e os resultados finais desta votação serão revelados até quinta-feira. Jair Bolsonaro quebrou o silêncio quase 2 dias depois da derrota eleitoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. O ainda presidente do Brasil falou pouco mais de 2 minutos. Na pequena declaração não felicitou Lula, mas agradeceu aos 58 milhões de brasileiros que votaram nele. Bolsonaro sublinhou que enquanto presidente e cidadão vai cumprir sempre a Constituição e deixou um recado aos apoiantes que bloqueiam as estradas. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. As palavras do ainda presidente surgiram no dia em que o Brasil cumpre cerca de 2 dias de quase paralisia, com centenas de estradas em vários estados bloqueadas pelos seus apoiantes que protestam contra a vitória de Lula da Silva. Horas antes, o presidente do Supremo Tribunal Federal ordenou ao governo que adotasse de imediato todas as medidas necessárias e suficientes para desobstruir as rodovias bloqueadas pelos chamados bolsonaristas. Apesar de Jair Bolsonaro não ter falado do assunto, após a declaração do presidente, o ministro da Casa Civil afirmou que a transição segue agora de forma normal. Embora Bolsonaro não o tenha feito diretamente, este pode ser o reconhecimento da sua administração do resultado do escrutínio presidencial. Entretanto, Lula da Silva escolheu o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para coordenar a equipa de transição. A tomada de posse está marcada para o dia 1 de janeiro de 2023. A Rússia enviou na terça-feira um dos 6 ímãs gigantes necessários para o programa de fusão nuclear ITER, que está a ser concretizado em França. É um dos últimos projetos científicos internacionais em que Moscovo participa, apesar do conflito na Ucrânia. O ímã, em forma de anel, pesa 200 toneladas e vai fazer uma viagem de 2 semanas até Marselha. Construído sob a supervisão da agência atómica russa Rosatom, ele irá constituir a parte superior do maior dispositivo de fusão magnética, tokamak, do mundo. A peça russa deveria ter partido em maio, mas as sanções que proíbem os navios russos de atracar na Europa atrasaram o processo. Começou a Web Summit, o grande encontro de tecnologia digital abriu portas nesta terça-feira em Lisboa, com a presença da primeira-dama da Ucrânia na noite de abertura. A mulher de Volodymyr Zelensky, uma das principais oradoras, acusou Moscovo de colocar a tecnologia ao serviço do terror, defendendo que deve ser posta ao serviço das vítimas de guerra. França acaba de viver o mês de outubro mais quente desde que há registros no país. De acordo com a Météo France, no mês passado registrou-se uma temperatura média de 17,2 graus centígrados. Foi um aquecimento de 3,2 graus acima do habitual para esta época do ano. O novo recorde registrou quase mais 1 grau de média do que outubro de 2001, o anterior máximo. Manter uma conta verificada no Twitter pode vir a custar 8 € por mês. Pelo menos essa é a ideia de Elon Musk. O novo dono da rede social antecipou a medida numa publicação esta terça-feira, prevendo uma nova fonte de rendimento para o Twitter e uma eventual recompensa para quem produz conteúdos para a rede social. As personalidades vão ter ainda uma tag a identificá-las, tal como já acontece para os políticos, acrescentou Elon Musk. A bola com a qual Diego Maradona marcou o lendário golo no duelo contra a Inglaterra no Mundial do México em 1986 será leiloada a partir do dia 16 de novembro em Londres. Espera-se que o esférico tocado pela chamada mão de Deus atinja um valor entre 2,8 e 3,4 milhões de euros. A bola pertence ao árbitro Ali Bin Nasser, que apitou este jogo que terminaria com a vitória da Argentina.